Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar do ALZR11 que atingiu 39% de alavancagem. Muita gente preocupada com esse nível de endividamento do fundo. Vamos dar uma olhada no último relatório e também no fato relevante divulgado no dia 18. Mas antes, pessoal, já deixe seu like e se inscreva no canal para estar sempre por dentro dos conteúdos do canal. Dado o recado, hoje vamos falar do ALZR11, fundo gerido pela Alianza, que está sendo negociado na faixa dos R$ 102, R$ 103 reais. E aqui já o primeiro ponto de atenção, pessoal. Fazia um bom tempo que o fundo não ficava abaixo de R$ 105 reais, como nós podemos ver aqui no gráfico. A última vez que o fundo esteve nesses preços foi em maio de 2023, já que nos últimos meses estava sendo negociado na faixa de R$ 110 reais. E com essa queda recente, o fundo voltou a negociar abaixo do valor patrimonial. O PVP ele fica variando aqui de 0,98, 0,99 e o valor patrimonial do fundo é de R$ 105,55. E nos últimos meses, o fundo distribuiu R$ 9,22 e representa um dividend yield de quase 9% nos últimos 12 meses. Mas antes de olhar o relatório do fundo, vamos dar uma olhada no último fato relevante. Então, pessoal, o fundo divulgou esse fato relevante no dia 18 de outubro. O fundo concluiu a aquisição desse imóvel aqui, que está sendo 100% locado para o Mercado Livre. O fundo desembolsou a parcela final no valor de R$ 78 milhões de reais, sendo que já havia realizado um primeiro pagamento de 65 milhões. E um ponto de destaque é que o contrato de locação desse imóvel é atípico, com duração de 12 anos, que traz uma segurança adicional para o cotista. Porque os contratos atípicos, eles costumam ter uma multa bastante elevada pela desocupação antecipada do imóvel. Bom, pessoal, mas vamos dar uma olhada no último relatório referente ao mês de setembro. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é em relação à quantidade de imóveis. O LZR ele possui 19 imóveis no portfólio, é um fundo bastante diversificado, com receitas sólidas, conforme nós veremos mais abaixo. E a primeira notícia positiva é em relação a esse reajuste de 4,2% no valor do aluguel do imóvel Pueridomus, que consequentemente aumenta a receita do fundo para os próximos meses. Em relação ao caixa, o fundo possui 372 milhões em caixa, que corresponde a 28% do patrimônio líquido. E outro destaque aqui é a conclusão das aquisições de mais 2 centros de diagnósticos, conforme o fato relevante divulgado no dia 4 de outubro. Um pouco mais abaixo, nós temos a demonstração de resultados, e aqui um ponto que já chama a atenção é em relação ao crescimento das receitas de aluguel. Como o fundo vem se alavancando para comprar novos imóveis, consequentemente a receita do fundo cresce. Como nós podemos ver aqui, a receita imobiliária do fundo ficava nessa faixa de 7 milhões até o mês de junho, e de julho em diante saltou para 9 milhões. Em relação ao que o fundo distribuiu, fica sempre próximo do resultado gerado no mês, conforme nós podemos ver aqui. Agora, falando em dividendos, conforme já havíamos mencionado, o fundo irá pagar 73 centavos por cota no dia 25 de outubro. Aqui nesse gráfico mostra o histórico de distribuição do fundo. Nós podemos ver que essa distribuição não oscila muito, até pelo fato do fundo ter somente contratos atípicos no portfólio. E com isso acaba não ocorrendo movimentações frequentes de inquilinos, trazendo assim mais previsibilidade de receitas para o fundo. Aqui nós temos a composição do resultado deste mês. 78 centavos foram das receitas imobiliárias. Como o fundo está com uma posição de caixa mais elevada, nesse mês teve um rendimento de 15 centavos e descontando as despesas, o resultado foi de 73 centavos. Mais abaixo aqui o fundo traz um apanhado das obrigações futuras, com destaque aqui para o pagamento de 24 milhões em dezembro, referente à Decathlon, e também trouxe o fluxo de amortização aqui dos CRIs, que o fundo tem a pagar referente à alavancagem. E como nós podemos ver aqui abaixo na estrutura de capital, a alavancagem hoje está em 39%, que no geral acaba sendo uma alavancagem elevada. Mas em contrapartida, o caixa do fundo é também bastante elevado, já que o fundo tem 372 milhões em caixa, tanto que com esse caixa seria possível saldar boa parte dessas dívidas. Mas como o custo da dívida assumida pelo fundo não é muito cara, acaba compensando o fundo se manter alavancado.
Mais abaixo, olhando o gráfico dos aluguéis, fica claro como o fundo é bem diversificado e a receita bem distribuída, com a maior posição em 15%. Em relação à ocupação do fundo, aqui é o grande diferencial do fundo em relação aos outros fundos imobiliários: 100% dos contratos atípicos, que trazem segurança e previsibilidade para o fundo, e para completar, o fundo está com 0% de vacância física e financeira, em função da qualidade dos imóveis do fundo. Em relação à localização dos imóveis, 76% estão localizados na Grande São Paulo. Olhando para as classes dos imóveis, a maior concentração acaba sendo em edifícios comerciais, com 36%. Aqui nós temos os setores de atuação dos locatários, com destaque para o setor de alimentos e bebidas, com 33%. E ao lado temos os prazos dos contratos, que mostra a grande vantagem dos contratos atípicos. Prazos longuíssimos de duração, sendo que a média dos vencimentos é de 9 anos. E o contrato mais próximo do vencimento é daqui a quase 2 anos. E nesse mês de outubro, o fundo ainda vai ter esse reajuste de contrato, que deve aumentar um pouco a receita do fundo. Nesse gráfico de evolução de cotistas, nós podemos ver que o número de cotistas do ALZR só cresce desde 2018, sendo que atualmente o fundo está com 157 mil cotistas. E no gráfico de rentabilidade nós podemos ver que acumula uma rentabilidade de 176%, ficando acima do IFIX e do CDI no período, mostrando que o fundo tem entregado uma boa rentabilidade para o cotista. E mais abaixo aqui o fundo traz a lista dos 19 imóveis que fazem parte do fundo. Aqui é possível ver separadamente as fotos dos imóveis, prazo de vencimento dos contratos e também a localização. E então é isso, pessoal. Passamos pelos principais pontos do ALZR11. É um fundo com um excelente portfólio, um fundo com zero vacância, uma alta previsibilidade dos rendimentos, está sim alavancado, mas que, como nós vimos, o custo da dívida não é muito elevado e o fundo possui uma boa posição de caixa. Mas lembrando, pessoal, que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Deixe nos comentários se você tem o ALZR em carteira e te convido também a assistir os outros vídeos do canal. Fico por aqui e até mais, pessoal!